O silêncio na sala do tribunal era quase ensurdecedor. Nem mesmo o som das respirações dos presentes parecia querer perturbar aquele instante que precedia algo incomum, algo que ninguém jamais havia presenciado ali. O juiz, um homem austero de cabelos grisalhos e olhos firmes, olhava para a frente com uma mistura de impaciência e expectativa. Maria, uma mulher de semblante cansado e olhos tristes, permanecia sentada diante dele, com as mãos trêmulas sobre o colo. Ela não era criminosa. Não era ladra, mas estava ali diante de um tribunal como se fosse. E eu, Elias Montrel, sou a voz que conta. Essa é a história de Pedrinho e sua mãe Maria. Senta aí que lá vem história. Bem-vindos ao canal Contos de Elias Montrel. Antes de começarmos nossa história de hoje, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias que tocam o coração, e me diga nos comentários seu nome e de qual lugar do Brasil e do mundo você está assistindo. Vamos descobrir até onde nossas histórias podem chegar. Bom, do lado direito do tribunal, os advogados da parte acusadora se ajeitavam em seus assentos, certos da vitória. Pernos impecáveis, pastas organizadas e olhares frios. O patrão, um empresário conhecido na cidade, não havia comparecido pessoalmente. Enviara apenas sua representação legal. Para ele, Maria era apenas mais uma funcionária facilmente substituível. Para o tribunal, apenas mais um processo a ser encerrado antes do almoço. Mas para Pedrinho, ela era tudo. Ninguém prestava atenção ao menino de 9 anos que observava a cena do fundo da sala. Sentado em um banco de madeira alto demais para seus pés tocarem o chão, ele agarrava com força uma mochila surrada e olhava fixamente para a mãe. Seus olhos não tinham medo. Tinham algo diferente. Propósito. Algo crescia dentro dele desde o dia em que tudo aconteceu. Algo que o fez sair mais cedo da escola naquele dia, atravessar a cidade e ir sozinho até o tribunal. Maria não tinha advogado. Seu defensor público fora realocado para outro caso urgente naquela manhã, e ela foi instruída a esperar por outro substituto. Mas o tempo corria. O juiz já mostrava sinais de impaciência. Era possível que a audiência acontecesse mesmo sem defesa, como tantas outras vezes no sistema lotado e injusto. Maria sabia disso. Seus olhos se encheram de lágrimas ao imaginar o desfecho. Até que a porta do tribunal se abriu. Pedrinho entrou com passos pequenos, mas determinados. Seus tênis gastos ecoaram no chão liso da sala. Todos os presentes se viraram para olhar, primeiro confusos, depois surpresos. Ele caminhou até a frente da sala e parou diante do juiz. Segurava uma folha dobrada e um olhar inabalável. O juiz franziu o senho, ajustou os óculos e perguntou com voz grave: "Quem é você, menino?" Pedrinho ergueu o queixo e respondeu com firmeza: "Eu sou o advogado da minha mãe." Houve um leve riso abafado no canto da sala. Alguns acharam engraçado, outros triste. Mas ninguém falou mais nada depois disso. O juiz, num gesto inusitado, não o interrompeu. Havia algo no olhar daquele menino que o impediu. Maria, assustada, tentou se levantar. "Pedrinho, não!" ela disse, quase em súplica. Mas ele apenas lhe sorriu, e seus olhos pareciam dizer: "Confia em mim, mãe." O juiz recostou-se levemente na cadeira. Os presentes se entreolharam, surpresos com o silêncio que se prolongava. Uma funcionária do tribunal murmurou algo, mas o juiz levantou a mão e disse: "Vamos ouvir o que o garoto tem a dizer." Maria arregalou os olhos. Pedrinho subiu em um pequeno banco de madeira para alcançar o microfone. Era visivelmente pequeno demais para aquele lugar, mas sua voz saiu com uma segurança que parecia não lhe pertencer. Ele começou falando do que era justo. Não usou palavras difíceis, nem tentou parecer adulto. Usou sua verdade. Contou como era a rotina da mãe, como ela saía de casa às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até a mansão onde trabalhava há mais de 8 anos.
Disse que ela nunca chegou atrasada, nem tirou um centavo de ninguém. E, principalmente, contou como ela o ensinou desde pequeno a nunca pegar o que não lhe pertence. O juiz ouvia. Os advogados da outra parte silenciaram. Era difícil, até para eles, encontrar argumentos para rebater a pureza de um depoimento como aquele. Ainda mais, vindo de um filho. Pedrinho falou das noites em que Maria chorava baixinho, achando que ele dormia. Contou como ela se privava de tudo para garantir que ele tivesse o mínimo. E com a voz embargada, confessou que ela já recusou uma blusa nova para comprar os livros escolares dele. As pessoas na sala começavam a se comover. Uma lágrima escorreu dos olhos da oficial de justiça. Um murmúrio suave se espalhou entre os presentes. Pedrinho então tirou da mochila um caderno. Era seu diário. Ele havia escrito tudo lá, durante os dias em que sua mãe foi acusada. Detalhes, sentimentos, perguntas que ele fazia a Deus. Pediu permissão ao juiz para ler. E, surpreendentemente, o juiz permitiu. As palavras do menino ecoaram como uma canção triste. Ele descreveu, em sua linguagem de criança, a dor de ver sua mãe ser apontada por algo que ela jamais faria. Descreveu o dia em que ela chegou em casa chorando, dizendo que havia sido demitida e acusada de furto, mesmo sem provas concretas. E como, a partir daquele momento, sua vida mudou. Ele não pediu dinheiro, não implorou por pena, apenas pediu que escutassem a verdade. E com olhos cheios de lágrimas contidas, afirmou: a verdade às vezes se esconde no coração de quem ninguém quer ouvir. Maria chorava silenciosamente, não de tristeza, mas de um misto de dor e orgulho. Nunca pensou que seu filho fosse capaz de algo assim. Ela o criou com tanto esforço, com tanta dedicação. E ali estava ele, não como uma criança indefesa, mas como alguém que conhecia o valor da justiça e que tinha coragem para defendê-la. O juiz permaneceu em silêncio por longos segundos depois que Pedrinho terminou de falar. Parecia digerir cada palavra, como se algo dentro dele tivesse sido remexido. Os advogados adversários sussurravam entre si, desconfortáveis. Ninguém esperava por aquilo. Ninguém imaginava que o depoimento mais impactante daquele dia viria de um menino de 9 anos. Pedrinho desceu do banco e caminhou até sua mãe. Segurou sua mão com força, olhou para ela e disse baixinho, com a voz trêmula: eu prometi que ia cuidar da senhora. Eu cumpri. A audiência, que parecia apenas mais uma, havia se transformado em algo diferente. A atmosfera era outra. O juiz pediu um intervalo de 5 minutos. Precisava refletir. As pessoas começaram a comentar baixinho, e alguns até se levantaram para ir até Maria e lhe oferecer um gesto de apoio. Pedrinho sentou-se ao lado da mãe e, pela primeira vez em dias, sorriu. Mesmo sem saber o resultado, ele sentia que algo havia mudado. Não apenas na sala do tribunal, mas dentro de cada pessoa ali presente. Ele não sabia explicar com palavras, mas entendia que havia feito algo importante. Do lado de fora do tribunal, o céu começava a escurecer. Nuvens pesadas cobriam o sol, como se o universo também sentisse o peso da história que se desenrolava ali dentro. Mas não havia medo no ar. Havia esperança. E naquele instante, algo aconteceu. Uma figura inesperada apareceu na entrada do tribunal, com passos firmes e olhar decidido. Todos se viraram surpresos. Ninguém sabia, mas aquele momento marcaria uma reviravolta imprevisível na história. Maria olhou para frente, enxugando as lágrimas, e apertou com mais força a mão do filho. A verdade estava prestes a encontrar seu caminho, e o pequeno advogado de coração gigante ainda tinha muito mais a dizer. A testemunha que ninguém esperava. O som dos sapatos firmes ecoando no senão do tribunal capturou imediatamente a atenção de todos. Era uma mulher elegante, vestida com sobriedade, de expressão tensa, mas com uma postura decidida. Seu rosto era conhecido por muitos ali. Era Dona Elvira, a esposa do patrão de Maria.
Ela não estava na lista de testemunhas. Não havia sido convocada. Ninguém a esperava ali, e sua presença provocou murmúrios inquietos entre os presentes. Maria arregalou os olhos, surpresa e temerosa. Não sabia o que aquela mulher faria ou diria, mas algo em seu olhar sugeria que ela não estava ali por acaso. O juiz ergueu uma sobrancelha, confuso. "Senhora Elvira, por que motivo está aqui?" perguntou, em um tom que oscilava entre formalidade e curiosidade. Ela se aproximou lentamente do centro da sala, cruzando olhares com os advogados, e respondeu com a voz firme, porém carregada de emoção. "Estou aqui porque não consigo mais dormir. Há dias que carrego um peso que não me pertence, e hoje, ouvindo esse menino falar, entendi que não posso mais me calar. O silêncio, às vezes, também é uma forma de injustiça." O ar pareceu rarefeito por um instante. Todos os olhos se voltaram para ela. Os advogados do patrão tentaram intervir, alegando que sua presença não era legalmente prevista para aquela audiência. Mas o juiz os interrompeu com um gesto calmo da mão e disse: "Estamos tratando da vida de uma mulher, de sua honra e das consequências que isso trará ao seu filho. Se essa senhora deseja falar, ela será ouvida. O tribunal está aberto à verdade." Elvira suspirou fundo e se virou para olhar diretamente para Maria. Seus olhos encheram-se de lágrimas. "Eu conheço essa mulher. Maria trabalha na minha casa há anos. Entrou quando ainda estava grávida de Pedrinho. Nunca me deu motivos para desconfiar dela. Sempre foi honesta, pontual, educada. Nunca faltou. Até mesmo quando o filho estava doente, ela dava um jeito de aparecer pelo menos por algumas horas. E mesmo assim, quando meu marido disse que ela havia roubado, eu me calei. Não quis discutir com ele. Aceitei a acusação, mesmo com dúvidas no coração. Hoje me arrependo amargamente disso." Um silêncio ainda mais denso tomou conta do ambiente. Maria sentiu uma pontada no peito, uma mistura de surpresa e angústia. Queria acreditar que aquelas palavras eram sinceras, mas ainda não compreendia o motivo real de Elvira estar ali. Pedrinho, ao lado dela, observava atento, como quem esperava por uma revelação. E ela viria. Elvira continuou com a voz embargada. "Há 3 noites encontrei um objeto que estava desaparecido. Um colar de ouro que supostamente Maria havia levado. Estava em uma gaveta do meu quarto, escondido entre alguns lenços. Não sei como foi parar ali, mas sei que ela não pegou. E há algo ainda mais grave." Ela fez uma breve pausa, respirou fundo e disse, quase como quem confessava um crime: "Meu enteado, filho do meu marido com outra mulher, esteve em nossa casa na semana do desaparecimento das joias. Ele é um jovem problemático, com histórico de dívidas e pequenas infrações. Sempre o encobrimos para evitar escândalos. Mas eu o vi mexendo nas coisas do escritório naquele dia. Quando questionei, ele disse que estava apenas procurando um carregador. Agora, acredito que ele tenha escondido os objetos ali por medo de ser descoberto. Meu marido, no entanto, preferiu culpar Maria. Mais fácil, mais conveniente. Afinal, ela é pobre, sozinha, empregada." O que se seguiu foi um rebuliço silencioso. O juiz anotava algo rapidamente. Os advogados do patrão cochichavam nervosamente. Maria estava em choque. Queria se levantar, protestar, agradecer, chorar, tudo ao mesmo tempo, mas seu corpo não respondia. Pedrinho apertava sua mão com força, como quem dizia: "A verdade sempre aparece, mãe." Elvira então se virou para o juiz e pediu para que sua fala fosse registrada como depoimento espontâneo, mesmo fora do processo formal. O juiz acatou. E então algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma oficial entrou na sala e se dirigiu ao juiz com um bilhete urgente. Ele leu rapidamente e franziu a testa. "Parece que temos mais uma peça nesse quebra-cabeça", disse com seriedade. "Um oficial esteve hoje cedo na casa do patrão da senhora Maria para recolher outros itens perdidos.
O jovem mencionado pela senhora Elvira, o enteado, foi encontrado tentando vender uma peça idêntica àquela dada como desaparecida. Está sendo levado para interrogatório neste momento. A sala foi tomada por murmúrios mais altos. O juiz bateu o martelo na mesa pedindo silêncio. Mas era tarde. Todos haviam percebido o óbvio. Maria era inocente. Mais que isso, ela era vítima de um sistema que preferia julgar pela aparência, pela posição social, pela conveniência. E foi preciso que um menino pequeno no tamanho, mas imenso em coragem, levantasse a voz para que a justiça começasse a enxergar. Maria caiu em lágrimas. Mas agora não era choro de dor. Era um choro de alívio, de descompressão de uma alma ferida. Abraçou o filho com toda a força que ainda tinha e repetia: "Obrigada, meu filho, você me salvou, você me salvou." O juiz então olhou para todos os presentes e disse com a voz embargada: "Em todos os meus anos de tribunal, nunca vi um ato tão corajoso como o deste menino. A justiça deve ser cega, mas hoje, graças a ele, ela enxergou o essencial." E então, virando-se diretamente para Pedrinho, completou: "Você me ensinou algo que muitos adultos ainda não aprenderam, que a verdade pode vir da boca mais simples e do coração mais puro." Maria foi oficialmente inocentada ali mesmo. Não haveria mais audiências, nem esperas, nem inquéritos. A acusação caiu por terra como um castelo de areia diante da maré. E enquanto mãe e filho deixavam o tribunal de mãos dadas, olhares emocionados os acompanhavam, como se testemunhassem algo maior do que um veredito. Testemunhavam um milagre de coragem e amor. Mas antes de sair, Pedrinho olhou para o juiz e disse uma última frase que ficaria na memória de todos por muito tempo: "Eu só fiz o que ela faria por mim, se fosse eu ali no lugar dela." E naquele momento, ninguém mais duvidava. Ele não foi apenas o advogado da mãe naquele dia. Foi o símbolo da verdade que não grita, mas que, quando fala, transforma tudo ao redor. O menino que fez a cidade parar. A notícia percorreu a cidade como um raio silencioso e certeiro. Na manhã seguinte ao julgamento, jornais locais estampavam manchetes comoventes: "Menino de 9 anos defende a mãe e emociona juiz. Maria é inocente, prova de que a coragem pode vir de onde menos se espera. O pequeno advogado e a verdade escondida." As redes sociais se inflamaram com fotos de Pedrinho abraçado à mãe, ainda nos corredores do fórum. Uma simples história de luta por justiça havia se tornado um símbolo. E não era apenas sobre um roubo injusto, era sobre dignidade, sobre fé, sobre o poder que nasce do amor. Pedrinho, no entanto, não entendia muito bem o que estava acontecendo. Quando chegou em casa naquela tarde, após tudo, pensou que talvez sua vida voltaria ao normal. Queria brincar com seus carrinhos, fazer os deveres da escola e talvez comer o bolo de milho que sua vizinha sempre lhe dava nas quartas. Mas quando saíram do táxi, havia gente na porta de casa. Jornalistas, curiosos, vizinhos que nunca se importaram antes. E agora ali estavam, com câmeras, microfones e perguntas que ele não sabia como responder. Maria, ainda atordoada, os acolheu com educação, mas com firmeza. Não queria transformar sua dor em espetáculo. A única coisa que lhe importava era saber que estava livre, que seu nome fora limpo e que podia olhar o filho nos olhos sem carregar a dor da vergonha. Ainda assim, quando uma repórter lhe perguntou o que sentia naquele momento, Maria não hesitou. "Sinto que fui salva pelo meu próprio filho e que nunca, jamais, devemos subestimar o poder de uma criança que ama." Enquanto isso, na mansão da família onde Maria trabalhou por anos, o clima era outro. O patrão, senhor Otávio, não apareceu publicamente após os acontecimentos. Seu advogado emitiu uma nota fria, tentando se esquivar da responsabilidade, alegando que houve um mal-entendido causado por informações imprecisas. Mas todos sabiam, a cidade sabia. O que houve não foi um mal-entendido.
Foi uma acusação cruel e conveniente, feita por alguém que preferiu apontar o dedo do que olhar nos olhos de quem sempre esteve ali, fiel e invisível. Dona Elvira, por outro lado, passou a ser vista com outros olhos. Algumas pessoas a chamavam de corajosa por ter rompido o silêncio e se posicionado contra o próprio marido. Outras, mais céticas, diziam que ela só falou quando não podia mais ignorar. Mas, para Maria, seu gesto foi importante. Não apagava o que viveu, mas dava espaço para o perdão. Ela ainda não sabia se voltaria a trabalhar e, no fundo, não queria. Mas havia em Elvira um pedido de perdão não verbalizado que Maria parecia reconhecer, mesmo sem palavras. Na escola de Pedrinho, os colegas passaram a olhá-lo com admiração. Alguns professores o chamaram para dar uma palavrinha na sala. A diretora quis homenageá-lo com uma pequena cerimônia. Mas Pedrinho, tímido como sempre, dizia apenas: "Eu só fiz o que era certo. Minha mãe me ensinou isso. Não tem nada demais." Mas havia sim algo demais. Algo profundo. Algo que transformava. Em uma entrevista à rádio da cidade, o juiz responsável pelo caso falou emocionado: "Aquele menino me mostrou que a justiça não mora nos livros de direito, mas no coração de quem sabe reconhecer o que é certo. Às vezes, é preciso apenas parar e escutar com atenção." E foi exatamente isso que aconteceu em todo lugar. Pessoas começaram a revisitar seus próprios preconceitos. Empresas passaram a reavaliar a forma como tratavam seus funcionários. Em bairros distantes, mulheres que nunca tinham voz passaram a sentir que talvez também fossem ouvidas se gritassem. E tudo começou com um menino de mochila gasta e olhos decididos. Maria, agora livre, pôde finalmente respirar com alívio. Mas sua alma ainda carregava cicatrizes. Passava noites olhando para o teto, lembrando dos dias de humilhação, do medo de perder a guarda do filho, da angústia de ver seu nome arrastado pela lama. Mas também lembrava das mãos pequenas de Pedrinho, segurando as suas, e da voz dele dizendo: "Eu prometi que ia cuidar da senhora." Isso a sustentava. Isso a fazia seguir. Uma tarde, enquanto preparava o almoço, Maria foi surpreendida por um envelope deslizado por debaixo da porta. Nele havia uma carta simples, escrita à mão, com letra tremida. Era de Dona Elvira. "Maria, eu sei que minha palavra não muda o que você sofreu, mas espero que minha atitude tenha ajudado a interromper essa dor. Se quiser conversar, estou aqui, sem exigências, sem desculpas, apenas como mulher para mulher. Com carinho, Elvira." Maria guardou a carta. Não respondeu de imediato. Não sabia ainda o que sentia. Mas o gesto ficou com ela, como uma semente de algo que talvez um dia pudesse florescer. Enquanto isso, Pedrinho voltava à sua rotina de estudos, mas algo nele havia mudado. Passou a ser mais procurado pelos adultos, chamado para dar opiniões em rodas de conversa, recebido com sorrisos e até convites para entrevistas. Mas ele só queria ser criança. Queria brincar, correr, inventar histórias. Ainda assim, algo dentro dele já havia despertado. Um senso de justiça que, mesmo pequeno, já era maior do que a maioria dos adultos que ele conhecia. E numa noite fria de sexta-feira, enquanto a cidade dormia, Maria observava o filho dormindo ao seu lado, como fazia quando ele era menor. Passou a mão em seus cabelos e sussurrou: "Você me salvou, Pedrinho. Mas mais do que isso, você me ensinou a não abaixar a cabeça e a acreditar, mesmo quando tudo parece perdido." Lá fora, o vento soprava leve. A cidade, antes indiferente, agora carregava o nome daquele menino como um símbolo. E mesmo sem entender tudo que havia causado, Pedrinho dormia em paz. Porque no fundo, ele sabia, fez o que era certo. E o certo, quando feito com amor, é capaz de mudar até o mundo. Quando a voz de um menino chega longe.
O que começou como um depoimento corajoso em um pequeno fórum do interior, agora ecoava muito além das fronteiras da cidade. Em menos de uma semana, a história de Pedrinho e sua mãe, Maria, atravessou os noticiários regionais e alcançou as telas da televisão nacional. Programas de domingo, revistas eletrônicas, jornais impressos, todos queriam saber mais sobre o menino que encarou um juiz, defendeu a mãe e emocionou o Brasil inteiro. As imagens da audiência, captadas discretamente por um estagiário de direito que estava na plateia, viralizaram como um cometa em chamas atravessando o céu. Era impossível assistir aquela cena sem se emocionar. Maria, que sempre viveu à margem, invisível aos olhos da elite, agora era procurada por repórteres, advogados voluntários, até por produtores de documentários. Pedrinho virou símbolo de uma luta maior. A luta contra o preconceito, contra a desigualdade, contra o silêncio das injustiças. Mas para ele, ainda era estranho ver sua vida estampada em tantos lugares. Naquele sábado de manhã, ao descer para comprar pão na padaria do bairro, uma mulher se aproximou, o abraçou com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Você me deu coragem para contar a verdade sobre meu irmão. Ninguém nunca me escutava. Agora vão escutar." Com o tempo, começaram a chegar convites. Convites para entrevistas, para eventos, para palestras, até para campanhas de entidades ligadas aos direitos humanos. Uma escola renomada da capital ofereceu a Pedrinho uma bolsa integral até o ensino médio, encantada não apenas com sua coragem, mas com o desempenho acadêmico que seus professores locais relatavam. Maria hesitou. A mudança de cidade, os novos hábitos, o medo do desconhecido. Mas Pedrinho, ao perceber a chance de crescer e aprender, olhou para ela e disse com calma: "Mãe, a senhora sempre me ensinou a não ter medo. Agora é a minha vez de ensinar isso para você." Eles foram. Mudaram-se para um pequeno apartamento oferecido por uma ONG que acompanhava o caso. Era modesto, mas limpo, bem localizado e cercado por gente que os acolheu de coração aberto. Maria arrumou um emprego em uma biblioteca comunitária, onde se sentia respeitada. Ali, ela descobriu algo novo: o prazer de ouvir histórias. Sentava-se entre prateleiras e deixava que os livros lhe dissessem o que o mundo ainda podia oferecer. Pedrinho, por sua vez, mergulhou nos estudos como se cada livro fosse uma espada, cada matéria um campo de batalha onde ele aprenderia a proteger quem ama. Um dia, foram convidados para um evento de homenagem no Senado. Sim, o Senado. Autoridades de várias regiões queriam ouvir de perto o menino que havia enfrentado um tribunal com o coração de um gigante. Subiram ao palco de mãos dadas e o auditório se levantou em aplausos. Mas em vez de fazer um discurso elaborado, Pedrinho subiu ao microfone e disse apenas: "Eu fiz aquilo porque não dava para não fazer. Minha mãe me criou com verdade. Só devolvi para ela o que recebi." Essas palavras simples e sinceras emocionaram mais do que qualquer texto político. Depois daquele dia, Pedrinho passou a ser chamado de o Pequeno Defensor. Cartas começaram a chegar de outros lugares do país. Cartas de crianças que se sentiam sozinhas, de mulheres injustiçadas, de pais emocionados. Cada uma carregava lágrimas, confissões e esperança. Maria lia todas com atenção, muitas vezes chorando em silêncio. A dor das outras mulheres ressoava nela como uma velha conhecida. Mas agora havia algo diferente, uma faísca, um futuro. Pedrinho, mesmo com tudo acontecendo ao redor, nunca deixou de ser criança. Ainda gostava de brincar com seus carrinhos, de assistir desenhos, de subir em árvores quando encontrava alguma nos poucos espaços verdes da cidade. Mas, em seu íntimo, sentia que algo nele havia mudado para sempre. Não era mais só um menino comum. Era alguém que carregava muitas vozes e precisava aprender a cuidar delas. Um advogado importante que acompanhava o caso desde o início passou a visitá-los com frequência.
Conversava com Pedrinho, levava livros, falava sobre o direito de forma divertida, como quem acende uma lanterna no escuro. Um dia perguntou ao garoto o que queria ser quando crescesse. Pedrinho pensou um pouco e respondeu: "Eu queria ser o que já fui um dia, só que de verdade, um advogado, mas não desses que usam terno e esquecem da alma. Quero ser daqueles que escutam até o que ninguém diz." Maria ouviu a resposta atrás da porta e sorriu. Era como ver a semente brotando diante dos olhos. Sabia que a estrada seria longa, cheia de desafios, mas sentia que o destino do filho já havia sido escrito naquela sala de audiência. Um destino de luta, de verdade, de voz. Na escola nova, Pedrinho passou a participar de um grupo de debates sobre direitos das crianças. Era o menor entre todos, mas rapidamente se tornou o mais ouvido. Sua maneira de enxergar as coisas encantava. Tinha o dom raro de traduzir sentimentos complexos com palavras simples. Uma professora disse: "Esse menino tem alma de velho e coração de anjo. Ele entende o que a gente sente, mesmo sem a gente explicar." Enquanto isso, o caso de Maria gerava repercussões jurídicas. Um movimento nacional se formou, exigindo mudanças no tratamento legal de trabalhadores domésticos. E o caso dela virou referência. O patrão, pressionado pela opinião pública e pela própria justiça, foi obrigado a fazer uma retratação formal. Mas Maria não compareceu à audiência. Não queria revê-lo. Apenas escreveu uma carta simples, entregue por seu advogado. "Espero que o senhor nunca mais confunda posição com valor. Uma pessoa pobre pode ser rica em caráter. E isso, dinheiro nenhum compra." A história de Maria e Pedrinho já não era apenas deles. Tinha se tornado de todos que foram calados, de todas as mães que carregaram o mundo nas costas, de todos os filhos que tiveram que crescer cedo demais. E naquela nova cidade, sob um novo céu, mãe e filho redescobriam o que era viver com dignidade, não com luxo, mas com respeito. Numa noite de sexta-feira, após o jantar, Maria se sentou ao lado de Pedrinho no sofá. Ele estava lendo um livro de capa vermelha, concentrado. Ela passou a mão em seus cabelos e disse, quase sussurrando: "Você mudou minha vida, filho." E ele respondeu sem tirar os olhos da página: "Não, mãe. Eu só mostrei o quanto a senhora já era forte." Eles se abraçaram. E ali, no silêncio do pequeno apartamento, morava uma paz que nenhuma injustiça, por mais cruel que fosse, conseguiria apagar. O retorno do pequeno defensor. 5 anos se passaram desde aquele dia inesquecível no tribunal. Pedrinho, agora com 14 anos, já não era o menino franzino que segurava uma mochila surrada e enfrentava um juiz com a coragem que nasceu do amor. Era um adolescente alto, de olhar atento e voz mais firme, mas ainda carregava no peito o mesmo coração de justiça. Na escola, já era conhecido como o aluno que defendia colegas que sofriam bullying, que se levantava quando algo era injusto, que se oferecia para ajudar os mais novos com as tarefas. Ainda tímido, mas com um brilho raro nos olhos. Maria envelheceu com leveza. Os traços de cansaço ainda estavam em seu rosto, mas agora eram acompanhados de uma serenidade que ela nunca pensou que teria. Trabalhava em uma pequena livraria comunitária, onde contava histórias para crianças, muitas delas com famílias desfeitas ou passados dolorosos. Ela era ouvida com atenção e muitas vezes bastava seu abraço silencioso para acalmar uma dor antiga em alguém. Descobrira ali uma nova vocação: ser voz e abrigo para quem carregava a mesma dor que ela um dia sentiu. Apesar da vida simples, não lhes faltava mais dignidade. E certa manhã, Pedrinho recebeu uma carta inesperada vinda da cidade onde nasceu. Era do próprio juiz que, anos atrás, havia presidido a audiência de sua mãe. A caligrafia era caprichada e firme, e as palavras pareciam cuidadosamente escolhidas. "Meu caro Pedrinho, desde aquele dia nunca mais fui o mesmo. Seu gesto me ensinou mais do que anos de profissão.
E agora, após minha aposentadoria, decidi criar um projeto que busca justamente ouvir aqueles que ninguém ouve. Gostaria que você voltasse para onde tudo começou. Precisamos de você. Pedrinho ficou em silêncio por um tempo, segurando a carta entre os dedos. Sentia o peso de cada palavra. Voltar à sua cidade era revisitar feridas, encarar memórias difíceis. Mas também era a chance de fazer algo maior. Ele sabia que já não era mais apenas o menino que defendeu a mãe. Era alguém com uma missão e que, mesmo jovem, estava disposto a cumpri-la. Maria, ao saber do convite, ficou emocionada. Um misto de orgulho e receio. Filhos que brilham, às vezes, correm o risco de serem engolidos pelo mundo, ela disse. Mas Pedrinho respondeu com um sorriso doce. O que me guia é o que a senhora plantou em mim. Eu nunca vou me perder. Chegaram à cidade natal em uma tarde dourada, com o sol pintando os telhados antigos. A praça, as ruas, os rostos, tudo parecia menor, mais calmo, mas impregnado de memórias. Algumas pessoas os reconheceram de imediato. Acenos tímidos, sorrisos contidos, apertos de mão emocionados. Na frente do antigo fórum, uma faixa estampava Encontro pela Justiça e Vozes Invisíveis, com a presença de Pedrinho. O auditório estava lotado. Crianças de escolas públicas, jovens, idosos, trabalhadores domésticos, professores, todos queriam ouvir o pequeno defensor que cresceu. Quando Pedrinho subiu ao palco, vestindo uma camisa branca simples e calça jeans, o silêncio foi absoluto. E então ele falou. Falou como quem não apenas lembra, mas sente, como quem viveu na pele. Disse que a justiça só é justa quando enxerga todos, que a verdade não tem endereço fixo e que às vezes mora no olhar de quem nunca foi ouvido. Em determinado momento, sua voz embargou. Eu não vim aqui só para lembrar o que aconteceu. Eu vim porque ainda está acontecendo. Todos os dias, milhares de Marias são acusadas sem prova. Todos os dias, filhos precisam crescer antes da hora. A diferença é que naquele dia, alguém me escutou. Mas e os que continuam sendo calados? O público se levantou em aplausos. A emoção era palpável. O juiz, agora aposentado, se levantou e, com lágrimas nos olhos, abraçou Pedrinho diante de todos. O menino que um dia me ensinou justiça, hoje é homem e me ensina a não desistir, disse ele com a voz trêmula. Naquele dia, foi anunciado oficialmente o projeto Vozes Invisíveis, uma iniciativa voltada a dar assistência jurídica gratuita e humana a trabalhadores injustiçados. O primeiro núcleo seria na própria cidade, e Pedrinho aceitou o convite para acompanhar as primeiras ações e formar jovens voluntários. O menino, que um dia subiu em um banco de madeira para alcançar o microfone, agora ajudava outros a encontrarem a própria voz. Ao fim da tarde, Pedrinho e Maria caminharam pelas ruas do antigo bairro onde viveram. Pararam em frente à velha casa alugada, agora ocupada por outra família. Sentaram-se na praça e ficaram ali, em silêncio, sentindo o tempo passar de outro jeito. Maria olhou para o filho com um misto de espanto e amor e disse: Nunca pensei que o sofrimento que a gente passou fosse virar força para tanta gente. Pedrinho, olhando o pôr do sol, respondeu: Quando a dor é carregada com amor, ela vira ponte. E ponte leva a gente para um lugar melhor. Naquela noite, Pedrinho foi dormir com a cabeça cheia de ideias. Sonhava em cursar direito, em transformar aquele projeto em algo nacional, em seguir ajudando mães, crianças, famílias. Mas, acima de tudo, sonhava em continuar sendo digno da mulher que acreditou nele quando o mundo o queria pequeno. E sem que percebesse, sua história já deixava de ser apenas uma lembrança. Tornava-se a cada passo uma semente que germinava em tantos outros corações espalhados pelo país. A última defesa de Pedrinho. Era uma manhã cinzenta, daquelas que parecem segurar o sol atrás das nuvens como um segredo. Pedrinho,
Agora com 17 anos, vestia uma camisa social azul clara e segurava nas mãos um envelope branco com o brasão de uma universidade pública. Era o resultado: o vestibular para direito. Maria o observava da cozinha, tentando parecer tranquila, mas seu coração pulsava mais forte que o café na chaleira. Ele abriu o envelope devagar, como se estivesse desamarrando o destino com os dedos. Leu em silêncio. Depois, virou-se para a mãe com os olhos marejados. "Passei, mãe, eu passei." Ela correu, o abraçou com toda a alma, como quem segura o mundo em forma de filho. Ali, naquele instante, não eram apenas uma mulher e um menino. Eram a vitória da verdade sobre a injustiça, da fé sobre o abandono. A notícia da aprovação correu rápido. O pequeno defensor estava prestes a se tornar oficialmente um estudante de direito, com bolsa integral. Mas o que ninguém sabia, o que nem ele mesmo imaginava, é que antes de iniciar essa nova etapa da vida, ainda enfrentaria sua defesa mais difícil, mais profunda. Algo que o faria voltar a si mesmo, mais uma vez, mas de um lugar inesperado: o hospital. Maria começara a se sentir fraca nas últimas semanas. Cansaço excessivo, enjoos, tonturas. Achava que era apenas estresse ou anemia. Mas após insistência de Pedrinho, ela fez exames. O diagnóstico caiu como um raio: leucemia, o tipo mais agressivo. Os médicos foram diretos. O tratamento teria que começar imediatamente. O chão, que parecia sólido, desapareceu sob os pés de Pedrinho. Sua mãe, sua base, sua luz, estava doente. E agora era ele quem teria que lutar por ela, mais uma vez. Maria, mesmo diante da gravidade, sorria para o filho e dizia: "Vamos passar por isso juntos, como passamos por tudo. Eu te tenho, e você me tem. Não é a doença que vai tirar isso da gente." Mas Pedrinho sabia o que significava aquilo. Os custos, os riscos, a dor. Mais do que nunca sentiu-se pequeno, mas, dentro do peito, ainda ardia a mesma chama que o fizera se levantar diante de um juiz anos atrás. Ele começou uma nova batalha. Criou uma campanha online para a arrecadação. Deu entrevistas, escreveu textos, pediu ajuda em universidades e projetos sociais. Os mesmos que um dia o ajudaram, agora recebiam sua súplica com solidariedade. E a resposta foi grandiosa. Pessoas de todo o país enviavam mensagens, doações, cartas. Gente que nunca o viu, mas se sentia parte de sua luta. Era como se a história desse menino, que um dia defendeu a mãe, voltasse agora como um bumerangue de amor. Os meses seguintes foram intensos: internações, quimioterapia, dias difíceis. Pedrinho passava as noites ao lado do leito da mãe, segurando sua mão, lendo em voz alta os trechos de seus livros de direito. Às vezes, ela dormia ouvindo sua voz como uma prece. Outras vezes, apenas ficavam em silêncio, com os olhos dizendo o que nenhuma palavra dava conta. Numa manhã de outono, Maria olhou para o filho, já sem cabelos, com a pele pálida e os olhos fundos, e disse: "Eu não tenho medo, meu filho. Sabe por quê? Porque eu já vivi o maior milagre que podia viver. E esse milagre é você." As lágrimas desceram silenciosas pelo rosto de Pedrinho. E ali ele entendeu. Entendeu que a vida nem sempre é sobre vencer, mas sobre o que deixamos no mundo enquanto vivemos. Maria estava fraca no corpo, mas sua força preenchia aquele quarto como uma presença divina. Ela era luz, e sempre seria. 2 meses depois, Maria faleceu. Partiu em paz, nos braços do filho, sorrindo. No velório, pessoas de todo o país enviaram flores, cartas e depoimentos. O juiz aposentado esteve presente. Dona Elvira também. Alguns jornalistas, vizinhos antigos, crianças da biblioteca, até ex-colegas de tribunal. Mas, acima de tudo, estava Pedrinho, firme, sereno, com os olhos marejados, mas com a coluna ereta. Ele não se deixou cair. No altar da capela, ao fim da cerimônia, ele pediu para dizer algo, e todos se calaram.
Minha mãe foi acusada de algo que não fez, e naquele dia eu a defendi diante de um juiz. Mas hoje, agora, é ela quem me defende. Lá de cima, ela me ensinou a viver com dignidade, mesmo quando o mundo nos tratava como invisíveis. Me ensinou a lutar, a não calar, a amar com todo o peito, e é por isso que eu não vou parar. Eu não perdi minha mãe. Eu ganhei uma missão. Alguns choravam abertamente, outros o aplaudiram em silêncio, de pé. Nos dias seguintes, Pedrinho voltou à vida. Ingressou na universidade e, durante as aulas, os colegas escutavam com atenção cada vez que ele falava. Seus professores diziam: ele tem a firmeza de quem já viveu o que ensina. No primeiro estágio de Pedrinho, ele foi designado a acompanhar um caso de injustiça trabalhista envolvendo uma mulher acusada de furto. Quando entrou na sala, viu uma mãe sentada com os olhos baixos, com um menino ao lado, idêntico à cena que viveu anos antes. O coração apertou. Ele se aproximou devagar, abaixou-se diante dela e disse: "Não se preocupe, a senhora não está sozinha. Eu entendo. Eu estive aqui também. E agora estou aqui por você." E assim a história se fechava como um círculo de justiça e amor. A criança que defendeu a mãe se tornou o homem que defendia os invisíveis. E Maria, mesmo ausente, estava presente em cada gesto, em cada palavra, em cada causa. Ela não foi esquecida. Ela se tornou eterna. E Pedrinho não era mais apenas um nome. Era símbolo, era ponte, era verdade. E eu, Elias Montrel, sou a voz que conta.